Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em mais uma videoaula aqui para o canal nesses dias de quarentena em função do coronavírus e na aula de hoje nós vamos falar sobre a Antiguidade Oriental, os povos da Antiguidade Oriental. Vamos falar sobre Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas. Para a gente compreender este período da nossa história, a gente precisa entender em que parte da linha do tempo esse conteúdo está. Esse conteúdo está ali no período mais antigo da nossa história, depois da pré-história, tá? Ou seja, o período da chamada Antiguidade. A Antiguidade está dividida em dois grandes períodos, a Antiguidade Clássica e a Antiguidade Oriental, tá? Depois eu vou deixar no card aqui em cima um link para você ir para o vídeo sobre introdução à história e pré-história, onde tem uma explicação bem bacana ali sobre a linha do tempo e a função da linha do tempo para o trabalho do historiador, ok? Então, vamos lá. Os povos da chamada Antiguidade Oriental, Egito, Mesopotâmia e hebreus principalmente, eles estão localizados em uma região do planeta que a gente classifica como crescente fértil, tá? Por que essa região é chamada de crescente fértil? Por causa da presença nesta região de grandes rios que permitiam o sustento da vida em uma região onde no entorno, em geral, é uma região bem árida, bem agressiva, com acesso a poucas fontes de água, tá? O crescente fértil ele se estende ali da África até o Oriente Médio. E ele está relacionado à presença de rios como o Rio Nilo na África, como os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e o Rio Jordão na região da Palestina, tá? Por isso essa região é chamada de crescente fértil, tá? Ela se chama crescente fértil justamente por causa da presença destes grandes rios que permitem nas suas margens a prática da agricultura e, consequentemente, o desenvolvimento do sustento da vida, certo? Destas civilizações localizadas nessa região chamada de crescente fértil, a primeira que a gente destaca é a sociedade egípcia. Os egípcios, eles estão localizados na região nordeste da África. Aliás, é ali na África em que a vida humana começa. Os primeiros hominídeos, eles surgem justamente na África e da África eles migram para o mundo todo. Por isso a gente costuma dizer que o homem é autóctone, né? O gênero humano ele é autóctone da África, porque os hominídeos de todas as outras partes do planeta migraram da África para as regiões onde se fixaram e se sedentarizaram em busca de comida no período em que nós éramos nômades. Tá? E depois esta migração acaba se tornando a lógica destes hominídeos, levando à ocupação e o povoamento de todos os continentes, ok? Então, voltando ao que eu estava falando antes, o Egito está localizado ali na região nordeste da África, às margens de um rio chamado Rio Nilo. O Rio Nilo, durante muito tempo, ele foi considerado o maior rio em extensão territorial do planeta Terra. Hoje, a gente já sabe que o Nilo não é mais considerado o rio mais longo do planeta, certo? O maior rio do planeta Terra em extensão territorial e em volume d'água é o Rio Amazonas, que fica situado aqui no Brasil. O Rio Amazonas é considerado hoje o maior rio em extensão territorial e também em volume d'água. Por que o Nilo é tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade como a sociedade egípcia? O Rio Nilo, ele corta quase todo o território da África, tá? Portanto, ele é um rio territorialmente muito extenso, de fato, ainda que ele não seja o maior rio em extensão territorial, mas ele é um rio muito extenso. E fica situado em uma região onde, no entorno, existem desertos, como é o caso, por exemplo, do deserto do Saara, o que faz com que o rio Nilo seja um oásis em uma região carente de água. A África não tem outros grandes rios, como é o caso do Brasil. O Brasil tem 13% de toda a água doce do planeta. Há vários grandes rios situados no nosso território. Na África, não há outros grandes rios a não ser o Nilo, certo? Além dele ser o único grande rio
situado na África, a gente ainda tem que considerar ainda que o Rio Nilo ele tem um regime de chuvas constante. Durante 5 meses do ano, chove na cabeceira do Rio Nilo, o que faz com que o volume de água do rio aumente. Essa água extrapola a calha natural do rio e inunda as margens do rio, certo? Quando vem o período de seca, porque são 5 meses de chuva e 7 meses de seca, quando vem o período de seca, essa água do Nilo, ela desce, certo? Permitindo que peixes, algas e outros sedimentos que ficam na água possam se depositar nas margens do rio, formando um adubo natural chamado de humus, que torna a terra extremamente fértil e propícia para a prática da agricultura, certo? O que faz com que viver próximo ao Rio Nilo seja muito bom para as comunidades que ali se fixaram aí por volta de 4.000 anos antes de Cristo, certo? Além desta característica, desse regime de cheias constante, o Nilo conta ainda com o volume d'água, que permite, por exemplo, o acesso das pessoas ao líquido que é fundamental para a vida. Sem água, a gente não vive, tá? A gente morre mais rápido sem beber água do que sem ter acesso à comida, certo? Ora, nesse contexto, a água é fundamental para a vida e o Nilo fornece água. Além de permitir o fornecimento de água para animais de pequeno e grande porte, o que permite a prática da pecuária, o que significa que a presença do Rio Nilo era fundamental para a sobrevivência da vida das comunidades que ali se fixaram. Por isso, o historiador grego Heródoto vai dizer que o Rio Nilo, aliás, vai dizer que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo, como se o Rio Nilo fosse um presente dos deuses, né? Como se o Egito fosse um presente dos deuses para a humanidade, certo? Por isso ele diria que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo, o que classifica o Nilo na perspectiva do Heródoto como se fosse um deus. E de fato, os próprios egípcios tratavam o Nilo como se o Nilo fosse uma divindade. Tá? A história do Egito, galera, ela está dividida em 2 grandes períodos: o período pré-dinástico e o período dinástico. Tá? O período pré-dinástico ele é marcado pela acomodação ao longo das margens do Rio Nilo de uma série de aldeamentos chamados de nomos. Estes nomos, com o passar do tempo, eles foram se juntando e se dividindo em 2 grandes reinos. Tá? Eles foram se unificando em 2 grandes reinos: o Egito do Norte e o Egito do Sul. Tá? Ou o Egito Branco e o Egito Vermelho, certo? Ou os coroas brancas e os coroas vermelhas. Pode aparecer de todas estas formas. Tá? O fato é que, em dado momento da história do Egito, aí por volta do ano 3200 a.C., um dos líderes destes nomos que se fixaram ali às margens do Rio Nilo, um cidadão chamado Menés, mas que pode ser chamado também de Narmes, vai unificar as tribos do Egito, se tornando o primeiro faraó. Para demonstrar que era uma unificação e não uma submissão de uma tribo por outra, o Menés decidiu estabelecer que a coroa do faraó egípcio seria formada pelas cores branco e vermelha, em pé de igualdade, mostrando que não houve a submissão de um grupo sobre o outro, mas sim a unificação dos 2 grupos, criando um Egito só. O Menés, portanto, é o unificador do Egito Antigo e é o cara que marca o início daquilo que nós chamamos de período dinástico. Tá? Por que nós chamamos o período que vai de 3.200 até 525 a.C. de período dinástico? Porque neste período as famílias no Egito é que vão governar. Serão 31 dinastias diferentes que vão governar o Egito ao longo deste período todo. Tá? Em uma história que vai estar dividida em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Tá? Nesse período, galera, o Egito vai estar organizado estruturalmente, e é aqui que você deve prestar bastante atenção nessa aula, porque este é o assunto mais importante deste tópico, tá? É essa organização estrutural do Egito Antigo. Tá? O Egito vai estar estruturado do ponto de vista político como uma monarquia teocrática. Quem governa é o faraó. A palavra faraó significa morador da casa grande.
tá? E o faraó é quem governa o Egito. Por que que nós chamamos de uma monarquia teocrática? Porque o faraó é considerado um deus. E quando Deus governa, nós temos uma monarquia teocrática. Tá? Isso na antiguidade. Na atualidade, quando nós falamos sobre monarquias teocráticas, nós estamos falando de representantes de Deus que governam. A gente não tem mais o conceito hoje de Deus governando, mas sim de representantes dos deuses que estão governando. Tá? Além disso, o Egito está organizado em uma economia que é agrária, realizada às margens do rio Nilo. Por isso nós chamamos de uma economia agrária de regadio. Por que economia agrária de regadio? Porque ela depende da irrigação das margens do rio pelo próprio rio para que a agricultura seja praticada nesta região. Tá? Essa agricultura vai ser o grande setor econômico da sociedade egípcia. A sociedade egípcia, por sua vez, ela é uma sociedade estamental. Ela está dividida em estamentos ou ordens sociais rigidamente definidos, onde, em geral, não há mobilidade social. Nós poderíamos apontar as camadas sociais do Egito como sendo faraó, abaixo dele o sacerdote, abaixo do sacerdote os escribas, abaixo dos escribas os nomarcas, abaixo dos nomarcas os soldados e abaixo de todos nós teríamos ali os felás ou os camponeses. Tá? Como o Egito não é uma sociedade escravista, certo? O Egito vai ter períodos de escravidão, mas nunca vai ser uma sociedade escravista. Quando houver escravos no Egito, na pirâmide social do Egito, a gente coloca escravos e felás na mesma linha, como se eles tivessem o mesmo status. A diferença é que o felá é livre e o escravo é uma propriedade. Tá? Ora, nesta sociedade, que é uma sociedade estamental, o modo de produção aplicado é o chamado modo de produção asiático, onde há a servidão coletiva e não a escravidão. Tá? Quem trabalha no Egito não é escravo, é servo. Tá? Além disso, é importante a gente destacar ainda, do ponto de vista cultural, os legados que os egípcios deixaram para a gente, como, por exemplo, a construção das grandes pirâmides, tá? As pirâmides de Gizé, Quéops, Quéfren e Miquerinos, a escultura da esfinge. A esfinge não é uma construção, é uma escultura. Eles esculpiram uma montanha que fica na entrada do Vale dos Reis e que originalmente não tinha o rosto de um ser humano, como tem hoje, mas sim o rosto de um cão, que é o guardião da entrada do Vale dos Reis. Há quem diga que eram duas as esfinges e não uma só. Tá? Além da construção de grandes obras como as pirâmides, os egípcios deixaram para a gente ainda a invenção do papiro, uma das primeiras formas de papel desenvolvido pela humanidade. O papiro vai ser extremamente importante para o registro da história do Egito. Tá? Depois os persas vão inventar o pergaminho, que era um material mais barato e que, portanto, poderia competir com o papiro egípcio. Além do papiro, além da construção das grandes obras arquitetônicas, é importante a gente ressaltar ainda, na cultura egípcia, o desenvolvimento de uma forma de escrita original. Os egípcios inventaram a sua forma de escrita original, que nós costumamos chamar de escrita hieroglífica. Mas, na verdade, não é apenas uma escrita hieroglífica. A escrita egípcia ela é dividida em 3 escritas diferentes. Há quem diga que existe até uma 4ª escrita diferente. Tá? Então, a gente fala sobre a escrita hieroglífica, a escrita hierática, a escrita demótica e a escrita copa. Tá? Então, são 4 formas diferentes da escrita egípcia. Tá? No entanto, o que mais se destaca na história do Egito é a sua organização religiosa. Os egípcios têm uma religião politeísta e antropozoomórfica, ou seja, eles acreditam em vários deuses e esses deuses têm, ao mesmo tempo, forma humana e forma animal. Tá? Além disso, eles acreditam ainda na vida após a morte. Mas não é uma vida após a morte como a que nós acreditamos atualmente. Nós acreditamos em uma vida após a morte que é uma vida eterna. Eu morro, vou
o outro lado da vida, vou para o céu, vou para o inferno, vou para o plano espiritual, isso depende da religião que você segue. E a minha alma fica neste plano espiritual por toda a eternidade. Tá? Os egípcios acreditavam em uma viagem pelo mundo dos mortos. O corpo morria e a alma faria uma viagem para o mundo dos mortos e depois retornaria para o corpo de onde ela saiu. Daí a necessidade de se mumificar o corpo. Em geral, quando a gente fala de mumificação, a gente pensa em múmias de faraós. No entanto, não são só os faraós que serão mumificados. Na verdade, todo mundo no Egito queria ser mumificado. Tá? Não importa se você era o faraó, se você era o porteiro do faraó, se você era o camponês. Você ia querer ser mumificado, porque a crença era que a alma faria viagem pelo mundo dos mortos e depois voltaria para o corpo. Para a alma voltar para este corpo, era necessário que ela passasse por um processo do outro lado da vida, que envolvia responder 47 perguntas depois de passar por 47 portas do outro lado da vida. Em outras palavras, ia ter o Enem depois da morte. Né? É o Enem pós-mortem. Ou seja, você responderia as perguntas e se a resposta fosse correta, você estaria habilitado para passar para outra porta, responder outra pergunta, até chegar na última porta e responder a última pergunta. Depois que você respondesse a última pergunta, o seu coração seria pesado na balança de Osíris e ele deveria ser mais leve do que uma pluma. Se o seu coração fosse mais leve do que a pluma, a sua alma completaria a viagem pelo mundo dos mortos e retornaria ao corpo de onde ela saiu. Se o seu coração fosse mais pesado do que a pluma, a sua alma viraria uma alma perdida, uma alma penada, e o seu corpo teria sido destruído aqui na Terra e você nunca poderia voltar para o corpo de onde você saiu. Certo? Ora, o processo de mumificação não era um processo barato, era um processo caro. Por isso, a maior parte das múmias encontradas são as múmias de faraós, de nobres, de gente rica. Porque eram eles que podiam pagar pelo processo todo de mumificação, que envolvia a extração dos órgãos, a desidratação do corpo, o envolvimento do corpo em ataduras com resina, né, para que o corpo pudesse durar. O pobre não tinha dinheiro para pagar por todo esse processo. O pobre pagava por um processo, vamos dizer assim, meia boca, né? Uma mumificação menos completa, o que significa que o corpo durava menos. Por isso, quando são encontrados restos mortais de pessoas de camadas sociais mais baixas no Egito Antigo, isso é motivo para comemoração no campo acadêmico da historiografia, da arqueologia, tá? Porque estas múmias são mais raras. Certo? Mas o fato é que eles acreditavam em uma vida após a morte, acreditavam que poderiam voltar, que o corpo poderia voltar, que a alma poderia voltar para o corpo de onde ele tinha saído. Tá? Estes aspectos, galera, são os mais importantes para a gente lembrar quando a gente fala da sociedade egípcia. A gente não pode esquecer também que durante o Antigo Império foram construídas as pirâmides de Gizé. É importante a gente lembrar também que durante o Médio Império, os hebreus entram no Egito com um jovem chamado José, que entra como escravo e depois acaba se tornando o governador do Egito Antigo. É importante lembrar também que durante o Novo Império, os hebreus vão sair do Egito durante o governo do faraó Ramsés, certo? Que supostamente morreu de varíola, né? Depois eu vou deixar o card aqui em cima para a aula que eu e o professor Matheus fizemos sobre pandemias na história, e aí você vai poder ver o que a gente fala sobre a varíola lá e sobre a própria morte do faraó Ramsés, que teria morrido de varíola. Tá? Depois você clica aqui no card e dá uma olhadinha nesse material. E é importante lembrar também que no Novo Império, durante o Novo Império, houve uma experiência monoteísta no Egito. O Egito, que tradicionalmente era uma sociedade politeísta, vai viver um período de monoteísmo com o faraó Amenófis IV. Tá? O Amenófis IV fez uma constatação bastante simples. Eram muitos deuses
e muitos sacerdotes para estes muitos deuses. E esses muitos sacerdotes acabavam fragmentando o poder do faraó, porque o faraó não é o Deus no Egito. Ele é um Deus entre um conjunto de outros deuses, certo? Por isso, para fortalecer o seu poder político, o faraó Amenófis IV acaba suspendendo o culto politeísta. Ele, suspendendo é modo de dizer, tá? Ele não suspende, ele proíbe o culto politeísta e introduz o culto monoteísta a um Deus único chamado Atom. O deus Atom é o deus representado pelos raios que saem do círculo solar. Tá? Ele passa a ser o único deus no Egito. Há quem diga que a introdução do monoteísmo por parte do faraó Amenófis IV é uma influência da presença dos hebreus no Egito Antigo, já que os hebreus eram monoteístas, certo? Mas o fato é que o Amenófis queria ter todo o poder nas suas mãos e ele acreditava que para isso ele precisava eliminar a concorrência com os sacerdotes e por isso ele introduziu o culto a um Deus único, tá? Mas em que isso o ajudava? Isso vai ajudar o Amenófis porque ele vai se tornar o único sacerdote do único Deus. E quando estava presidindo o culto religioso, o Amenófis adotava o nome de Akhenaton, filho de Atom. Ou seja, ele era o sacerdote do único Deus e, consequentemente, ele se considerava o único filho deste único Deus. E isso fortalecia o seu poder. Tá? No entanto, com a morte do faraó Amenófis IV, o culto monoteísta vai ser abolido e o politeísmo retorna. Tá? Quem vai suceder o faraó Amenófis é o jovem faraó Tutancâmon, filho do Amenófis IV, que governou pouquíssimo tempo. Ele governa dos 9 anos de idade até os 18, quando ele é morto. Mas o fato é que o culto monoteísta só perdurou no Egito durante o período de governo do faraó Amenófis IV. Depois, o Egito volta a ser politeísta. Inclusive, os regentes que governaram o Egito a partir da morte do Amenófis IV vão tentar apagar o nome do Amenófis da história. Inclusive, vão proibir a entrada de pessoas em Mênfis, que era a capital do Egito, enquanto o Amenófis governou o Império Egípcio. A cidade vai se tornar tipo uma cidade proibida, tá? Mas isso não foi possível apagar o nome do Amenófis da história, porque é muito difícil você apagar o nome de um faraó da história de um povo, já que toda a história do Egito ela era esculpida na pedra. Então não foi possível apagar os registros da existência de um faraó como Amenófis IV. A título de curiosidade, e aí mais uma curiosidade legal para você poder observar, os egípcios talvez sejam a única sociedade da antiguidade que não discriminava nem mulheres, nem pessoas com deficiência. Eu vou deixar aqui em cima também depois o card para o vídeo Deficientes, a história nunca contada, que está aqui no canal, onde eu conto como as sociedades antigas lidavam com as pessoas com deficiência, para você poder ver como que os egípcios lidavam com as pessoas com deficiência. Eles tinham até um deus que era pessoa com deficiência. Tá? Depois você assiste lá o vídeo e você vai poder ver do que eu estou falando. Galera, do Egito era o que eu tinha para falar para vocês por hoje. Tá? Então, vamos agora para a Mesopotâmia. Galera, a região chamada Mesopotâmia, ficou ridícula essa voltinha que eu dei, né? Acho que eu vou tirar isso na edição. A região que nós chamamos de Mesopotâmia, na verdade, ela não é uma civilização, tá? Não há uma civilização mesopotâmica. Há uma região chamada de Mesopotâmia. Nesta região se desenvolveram vários povos, tá? Onde está localizada a Mesopotâmia? No Oriente Médio, onde hoje é o atual Iraque, tá? A região que hoje é o atual Iraque, antigamente era a Mesopotâmia. Por que a região recebe esse nome? Porque a palavra Mesopotâmia vem do grego de duas palavras. Meso, que significa meio, e potamos, que significa líquido, água, rios, tá? Portanto, quando eu estou entre duas fontes de água, eu estou em uma Mesopotâmia, tá? Por que nós chamamos a região do Iraque de Mesopotâmia? Porque ela está entre dois grandes rios,
o rio Tigre e o rio Eufrates. E é ali que esta sociedade vai se desenvolver. Tá? Curiosidade a respeito da Mesopotâmia. Tá? Quando você lê a Bíblia lá no livro de Gênesis, certo? Que é o início da história da Bíblia, o livro de Gênesis ele dá o endereço do Jardim do Éden. E o Éden estaria localizado, segundo a Bíblia, entre os rios Tigre e Eufrates, portanto, na atual Mesopotâmia, né? Naquilo que nós chamamos de Mesopotâmia. É ali na Mesopotâmia também que vai se organizar uma das formas mais antigas de organização política da humanidade, que é a organização política em sociedades, em cidades-estado. Quando a gente fala de cidades-estado, em geral, a gente acaba atribuindo a criação das cidades-estado à sociedade grega, tá? Já que é a sociedade que vai ficar mais famosa com relação a essa coisa das cidades-estado. Tá? Mas, na verdade, as cidades-estado não foram criadas na Grécia e sim na Mesopotâmia. Tá? Por falar em Grécia, depois eu vou deixar aqui num card aqui em cima, em algum lugar vai aparecer um card com uma videoaula para a civilização grega, que você vai poder assistir depois também. Tá? Então, vamos lá. A Mesopotâmia também tem uma economia agrária, que também é realizada nas margens dos grandes rios. Só que como o regime de chuvas dos rios Tigre e Eufrates não é constante como era do Egito, não era possível que os povos da Mesopotâmia se desenvolvessem só na área agrícola. Então eles vão ter uma agricultura forte, a principal atividade econômica, mas também vão se dedicar ao comércio e ao artesanato. Tá? Também é uma sociedade onde não há escravos. Tá? Na Mesopotâmia, a organização social, a organização econômico-social também obedece ao modo de produção asiático, onde a sociedade não tem escravos. Tá? Nesse caso, a gente não pode falar de uma hierarquia social na sociedade mesopotâmica, tá? Na região da Mesopotâmia. Por quê? Porque não há uma civilização mesopotâmia. Há várias civilizações que vão se desenvolver na Mesopotâmia e cada uma delas vai ter a sua organização social específica. Então, não posso falar para você aqui de uma pirâmide social na Mesopotâmia. Tá? Ora, os mesopotâmicos também têm uma religião que é politeísta e eles atribuem a divindade às forças da natureza. Ou seja, os deuses da Mesopotâmia são associados às forças da natureza. Mas eles não têm uma crença na vida após a morte, como é o caso dos egípcios. Tá? E como legado cultural, os mesopotâmios deixaram para nós a construção dos zigurates, que são pirâmides escalonadas, talvez a principal delas seja o Jardim Suspenso da Babilônia, construído pelo rei Nabucodonosor, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele com vocês. Tá? E um dos principais legados da Mesopotâmia para nós, aquilo que garantiu a sobrevivência da humanidade, aquilo que une os povos, a cerveja. Os mesopotâmios inventaram a cerveja, era uma forma de conservar a água em uma região, conservar a água por mais tempo em uma região que era carente de água. Tá? O armazenamento da água acabava provocando a deterioração desta água. Então eles acabavam fermentando essa água com malte, cevada e lúpulos e acabavam colocando em recipientes que eram enterrados para manter uma temperatura mais fresca, certo? E assim surgiu a cerveja e por isso os aldeamentos humanos acabaram se juntando nas regiões onde haviam mestres cervejeiros, porque eles conseguiam produzir aquilo que era fundamental para que as pessoas não morressem de sede. Ou seja, a humanidade existe porque existe a cerveja. Vamos lá então, galera. Olha só, dentre os povos que se desenvolveram na Mesopotâmia, a gente destaca os seguintes: os sumérios, os acádios ou amoritas, os assírios e os caldeus. Tá? Acádios ou amoritas nós podemos chamar também de primeiro império babilônico. E os caldeus nós podemos chamar também de segundo império babilônico. Tá? Vamos começar pelos sumérios. Os sumérios estão organizados em cidades-estado. O líder destas cidades-estado é chamado de Patese.
Ele é ao mesmo tempo rei e sacerdote. Não é, portanto, uma monarquia teocrática, porque o faraó, o governante não é considerado Deus. Tá? Eles estão organizados em cidades-estado e as principais cidades-estado da Suméria são as cidades de Ur, Uruk e Lagash. Tá? Estas são as três principais cidades-estado. Se você se lembrar daquele dia que você chamou o Juca, você deu aquele vomitão depois de ter comido aquela feijoada e depois você comeu aquela azeitoninha e aquela azeitoninha te fez mal, tá? E aí você deu aquele vomitão. Se você reparar, o barulho de quando você vai vomitar é bem semelhante ao nome destas três cidades-estado da Mesopotâmia, Ur, Uruk e Lagash. Você vai fazer Ur, Uruk e Lagash. Daí vai espalhar aquele vômito no chão, colar aquelas calabresas na parede. Tá? Se você se lembrar disso, você nunca mais vai esquecer do nome das três principais cidades-estado da Mesopotâmia. Tá? Aliás, dos sumérios. Mas o principal legado deixado pelos sumérios para nós é a primeira forma de escrita desenvolvida pela humanidade, a escrita cuneiforme, que recebe esse nome porque ela é feita em tábuas de argila com uma colher curva chamada de cunha. Aquilo que você escreve com uma cunha fica cuneiforme. Tá? Era uma escrita pictórica, simbólica, que contava com 350 símbolos e que não dava conta de valores abstratos como Deus, amor, dor, saudade. Esses valores abstratos não podiam ser representados pela escrita suméria porque ela era uma escrita pictórica. Então você vai pegar símbolos que vão representar palavras, frases ou períodos inteiros de uma frase. Inicialmente, a escrita suméria foi desenvolvida para controle da economia e depois percebeu que esta era uma tecnologia que podia ser utilizada para muitas outras coisas. Tá? Além dos sumérios, nós temos os acádios ou amoritas ou o primeiro império babilônico, que, como o nome já diz, estavam organizados de maneira imperial, portanto com poder centralizado. O principal governante dos acádios é um rei chamado Hammurabi, e o grande legado dos acádios para nós foi a criação da primeira forma de leis escrita da humanidade, o chamado Código de Hammurabi, que é baseado em um princípio do direito consuetudinário. Tá? O direito consuetudinário é um direito baseado no costume e na tradição. Tá? A lei de Hammurabi ela é baseada na lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Tá? Esse é o princípio de Talião. E o Hammurabi vai fazer o quê? Ele vai aplicar o princípio da lei de Talião nas mais diferentes situações envolvendo a sociedade. Tá? No entanto, a leitura do Código de Hammurabi faz com que a gente acabe percebendo que ele é muito mais um código de comportamento do que propriamente uma legislação. Ele vai dizer como que o cidadão deve se comportar. E se ele se comportar de maneira diferente daquilo, ele vai receber determinada punição. Tá? Pela lei de Talião, o que deve acontecer se você fizer algo que me faça perder a vida? Eu devo perder a minha, você deve perder a sua vida também. Por quê? Vida por vida. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Mas aí vem aquelas situações. E o que fazer, por exemplo, com pessoas que são pegas roubando? Não vai roubá-lo, porque isso não será punição. Tá? Então, quem era pego roubando era punido com a amputação de uma das mãos. Tá? Então, se você era ladrão, você ia ter uma das suas mãos cortadas. Tá? E se você fosse pego, por exemplo, cometendo adultério? Aí a punição era diferente para homens e para mulheres. Mulheres pegas em adultério eram apedrejadas. Homens pegos em adultério eram açoitados em praça pública. Tá? Mas, de qualquer forma, o principal legado dos acádios para nós é justamente a criação desse código de leis escrita. Tá? Além dos acádios, nós temos ali os assírios, que também estão organizados como império. Tá? Os assírios são o primeiro exército organizado da história da humanidade. O primeiro exército com uma hierarquia militar é o exército dos assírios. Tá? O principal legado dos assírios para nós, além das estratégias militares, foi a preservação de uma biblioteca chamada Biblioteca de Nínive. E por que uma civilização, um povo, cujo o maior destaque é ser um grupo militarizado,
Por que que esse grupo deixaria para nós, como legado, uma biblioteca? Porque eles preservavam as bibliotecas por causa das estratégias militares que ali ficavam armazenadas, o que fazia do exército dos assírios um exército extremamente difícil de combater no campo de batalha por causa das grandes por causa da grande quantidade de estratégias militares dominadas por eles. Tá? Além dos assírios, nós temos o segundo império babilônico, ou o império dos caldeus. Como o nome já diz, eles também estão organizados como império. Tá? Durante o período de desenvolvimento dos caldeus, nós teremos ali o chamado cativeiro da Babilônia, período de 70 anos em que os hebreus foram escravizados pelos mesopotâmicos, tá? Ou pelos caldeus, certo? Também deste período a construção da cidade de Babilônia, tá? E aparece também como legado dos caldeus a construção da Torre de Babel e dos jardins suspensos da Babilônia, que foi construído pelo rei Nabucodonosor para sua esposa, que estava com depressão, porque ela vivia na Núbia e foi trazida para viver na Mesopotâmia, uma região bem agreste, bem difícil. E aí, para salvá-la da depressão, ele acabou construindo o jardim suspenso para ela, com árvores que foram trazidas da Núbia. Tá? Depois de ter perguntado para ela o que ela queria para que ela não o abandonasse. E ela disse para ele: traga a Núbia para mim. Por isso eu digo, nunca faça essa pergunta para uma mulher. Vai custar caro. Né? Ele construiu o jardim, certo? Como ele tinha pressa, ele mandou que fossem trazidas árvores inteiras da Núbia para serem plantadas ali no jardim. E depois do jardim pronto, ele entregou o jardim para ela e ela traiu ele no jardim com o arquiteto que construiu o jardim a mando dele. Ele mandou matar a esposa e o arquiteto ele deixou vivo, porque o cara fez uma construção muito, muito legal. Galera, para fechar essa aula de hoje, fenícios, persas e hebreus, nós estamos terminando o conteúdo de Antiguidade Oriental, tá? Então vamos lá. Os fenícios eles vão estar localizados na região onde é a atual Síria e parte da Líbia, tá? Síria e parte da Líbia é o território onde originalmente os fenícios se organizaram. Essa é uma região de solo pouco fértil, portanto a prática da agricultura nessa região é extremamente difícil. Por isso os fenícios vão acabar se destacando pelo comércio marítimo. Eles compravam mercadorias em uma região e revendiam em outra, e nesse caminho eles desenvolveram várias rotas comerciais e desenvolveram contatos com vários povos situados ao longo do território do Oriente Médio, da África e da Europa. Ou seja, os fenícios eram os grandes comerciantes da antiguidade. Além disso, eles comercializavam vidros e tecidos de cor avermelhada que eram tingidos com o suco gástrico de um molusco que nasce no Mar Vermelho, o que tornava esse produto extremamente valorizado, porque era um pigmento de tinta difícil de ser conseguido, o que dava muito lucro para os fenícios. Mas não eram só esses vidros e tecidos avermelhados que eles comercializavam. Na verdade, os fenícios comercializavam qualquer coisa. Tudo que você conseguisse colocar preço, os fenícios conseguiam vender. Nesta lógica de comercializar mercadorias ao longo do mundo, os fenícios fundaram várias colônias, algumas delas que existem até hoje. Cartago, Cádiz, Málaga, Palermo, foram todas colônias fundadas pelos fenícios como entrepostos comerciais para a distribuição das mercadorias que os fenícios comercializavam pelo mundo. Depois, a cidade de Cartago vai se tornar uma cidade tão importante que ela vai rivalizar com Roma pelo controle do mar Mediterrâneo num evento chamado Guerras Púnicas, que os romanos acabaram vencendo, mas que eu vou falar para vocês em um outro vídeo. Este vídeo não é para isso, tá? Qual o principal legado dos fenícios deixado para nós? Não foi a navegação e não foi o comércio. O principal legado deixado pelos fenícios foi o alfabeto fonético. Esse alfabeto que nós utilizamos hoje, tá? Eles vão desenvolver um código de escrita que era facilmente aprendido pelas pessoas,
tá? E facilmente difundido pelo mundo, porque ele se adaptava a qualquer língua em qualquer parte do mundo, já que ele é um alfabeto fonético, ou seja, os caracteres representam sons que você consegue reproduzir. E isso permite que a escrita fenícia se adaptasse a qualquer língua falada no mundo. Portanto, os fenícios desenvolveram talvez a maior tecnologia de comunicação da história da humanidade, que nós utilizamos ainda hoje quando nos comunicamos de forma escrita. Obviamente, essa escrita sofreu alterações e adaptações ao longo do tempo, tá? Mas ela ainda é a tecnologia inventada pelos fenícios lá na antiguidade, tá? E diferente da escrita suméria, por exemplo, que não conseguia dar conta de valores abstratos, a escrita fenícia ela conseguia representar sentimentos abstratos como amor, dor, saudade, ou valores metafísicos como alma, Deus, espírito, coisas desse tipo. E esse é o maior legado deixado pelos fenícios para nós. Chegamos então ao Império Persa. Os persas, galera, eles estão localizados na região onde, antigamente, né, na antiguidade, eles estavam localizados na região onde hoje é o atual Irã. A região era ocupada por elamitas e medos. E aí os persas, liderados por Ciro, acabaram invadindo e dominando a região e fundindo a cultura persa com a cultura de elamitas e medos, criando assim o Império Persa. É por isso que depois, mais para frente, quando os gregos entrarem em guerra contra os persas, estas guerras ficarão conhecidas como guerras médicas, porque os gregos, de maneira pejorativa, chamavam os medos de medo-persas, como se os persas não tivessem a sua própria cultura e tivessem sido obrigados a roubar a cultura de outros povos para incorporar como sua. Tá? Ora, apesar do Ciro ser o fundador do Império Persa, o principal imperador persa foi o imperador Dário. Dário é, portanto, o principal imperador persa. É ele o responsável pela maior expansão territorial do Império Persa. É ele o responsável pelo estabelecimento da primeira moeda de circulação nacional dentro de um território. Tá? O imperador Dário vai estabelecer uma moeda chamada dárico. Nada podia ser comprado e vendido dentro do Império Persa se não fosse comercializado, se o preço não fosse pago em dárico. É também o Dário que vai criar uma rede de estradas protegidas e pedagiadas dentro do Império Persa, o que permitia que os comerciantes circulassem dentro do Império Persa com toda a segurança, desde que pagassem o pedágio. Dário também vai estabelecer que era crime de lesa majestade interromper o trânsito de mensageiros a mando do imperador. E vai dividir o império em 300 partes, chamadas de satrápias. Estas satrápias eram regiões administrativas, que eram, portanto, administradas por um satrapa que respondia diretamente ao imperador. O satrapa era responsável por aplicar a justiça, por cobrar os impostos e por aplicar os investimentos feitos pelo Estado dentro do Império Persa. Tá? Eram eles os satrapas, os responsáveis, por exemplo, por controlar a circulação do dárico, a moeda criada pelo Dário. Essa moeda tinha uma dupla função. Além de facilitar a comercialização, ela também facilitava o controle do Estado sobre a circulação de mercadorias dentro do Império. Fatalmente, controlava-se também a arrecadação dos impostos, dos tributos estabelecidos pelo imperador. Tá? Há ainda uma função de marketing dentro da utilização do dárico, porque na moeda havia, de um lado, o valor da moeda e do outro, o perfil do rosto do imperador, o que fazia com que o Dário fosse um imperador conhecido praticamente em toda a extensão territorial do Império Persa. Os persas tinham ainda, por hábito, não escravizar os povos que eram conquistados. Ao contrário disso, eles anexavam as regiões e estabeleciam tributos
que estes povos precisavam pagar. Os povos que pagassem os tributos eram incorporados ao Império Persa e eram tratados como cidadãos da Pérsia. Caso contrário, aí sim enfrentavam as consequências de uma guerra contra a Pérsia. E é por isso, por estas medidas, que o imperador Dário é considerado o imperador mais importante do Império Persa. Tá? O último imperador persa, o imperador da decadência, não o último necessariamente, mas o último imperador importante da Pérsia, é o imperador Xerxes. Xerxes é o imperador retratado no filme 300 de Esparta e que foi vivido pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro. O Xerxes é o imperador da decadência porque quando ele assume o Império Persa, a Pérsia tinha um número gigantesco de soldados, mas já não tinha a força que havia tido. E é Xerxes que está no comando do Império Persa quando os persas serão derrotados definitivamente nas guerras médicas contra os gregos. Ok? Dos persas, galera, era o que a gente tinha para falar. Chegamos então aos hebreus. Tá? Para estudarmos a civilização hebraica, é importante a gente lembrar que a principal fonte para o estudo dos hebreus são os 5 primeiros livros da Bíblia. Na verdade, a Bíblia como um todo, particularmente os 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas ainda há como fontes para o estudo da história dos hebreus, a gente ainda pode utilizar os 2 livros de Reis, os 2 livros de Samuel e os 2 livros de Crônicas. A Bíblia é um livro dividido em conjunto de livros, tá? São 66 livros que estarão divididos em livros históricos, em livros proféticos, em livros evangelísticos e no livro de Revelações. No Velho Testamento, nós temos como livros históricos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Crônicas, Juízes, Reis e Samuel. São, portanto, 9 livros históricos no Velho Testamento. Os outros livros do Velho Testamento são classificados como livros proféticos ou de sabedorias. É o caso, por exemplo, do livro de Salmos e do livro de Eclesiastes. No Novo Testamento, nós temos os livros evangelísticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos os livros de cartas evangélicas, que são os livros do apóstolo Paulo, né? E do próprio apóstolo João. E nós temos um livro histórico, o livro Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Lucas. E nós temos o Apocalipse, que é um livro de revelações, tá? Mas a Bíblia é, no final das contas, a principal fonte para o estudo da história do povo hebreu. Tá? A história dos hebreus ela vai se desenvolver na região que nós chamamos hoje de Palestina, onde hoje se localiza o Estado de Israel, criado em 1948 pela ONU por causa das atrocidades cometidas contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? A região que hoje nós chamamos de Palestina é originalmente a região em que os hebreus se desenvolveram. Na verdade, os hebreus surgem na Mesopotâmia, na cidade de Ur, com um cidadão chamado Abrão, que depois vai ter o seu nome modificado para Abraão. Tá? Abrão é, portanto, o primeiro hebreu. Ele era casado com uma meia-irmã dele, chamada Sara, e a partir deles vai se desenvolver toda a população hebraica, toda a civilização hebraica. A história dos hebreus ela está dividida em 3 grandes períodos históricos: patriarcas, juízes e reis. Em patriarcas, a gente estuda a história de líderes hebraicos como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e Josué. José, por exemplo, é o cidadão com quem os hebreus entraram no Egito. Moisés é aquele que tirou os hebreus do Egito. Tá? Abraão é considerado o primeiro grande líder dos hebreus, é o pai dos hebreus. Né? Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac, e Jacó vai entrar para a história dos hebreus com o nome de Israel. E ele vai ter 12 filhos com 4 mulheres diferentes, e estes 12 filhos vão dar origem às 12 tribos de Israel,
que depois vão se dividir em dois conjuntos, tá? Judá e Benjamim de um lado e as outras 10 tribos de outro, dando origem ao conjunto completo do povo hebreu, tá? Na fase de juízes, a gente estuda a história, por exemplo, de Sansão, Gedeão, Rute, que foram juízes entre os hebreus. E na fase de reis, a gente estuda a história de vários reis dos hebreus, mas particularmente a história de 3, Saul, Davi e Salomão. Em geral, quando se fala dos reis hebreus, muita gente confunde e acredita que Davi é o primeiro rei. Na verdade, Davi é o principal rei dos hebreus. Mas o primeiro rei é Saul, escolhido por Deus, porque o povo de Israel, segundo a fonte histórica que é a Bíblia, havia clamado ao profeta Samuel que ele, Samuel, se tornasse rei dos hebreus. E o profeta buscou a Deus, orou e Deus disse para ele: eu vou escolher um rei entre o povo de Israel. Mas quando eu escolher esse rei, tudo em Israel será do rei. Casas, terras, cabeças de gado, até as vidas dos homens em Israel pertencerão ao rei. E o escolhido foi Saul. Só que Saul foi escolhido como rei porque era um homem humilde, porque era um homem obediente, porque era um homem respeitoso, e quando ganhou o poder acabou se corrompendo e se tornando um rei extremamente duro, cruel e que em muitos momentos quis inclusive cumprir funções que não eram dele e sim do sacerdote. E aí Deus, segundo a Bíblia, tirou o poder dele e entregou a Davi, que vai se tornar o principal rei de Israel. Tá? Depois de Davi, vem Salomão, que vai ser considerado o rei mais sábio de Israel. Filho de Davi, Salomão, ao ser escolhido como rei, vai pedir para que Deus dê para ele sabedoria para governar. E aí Deus, agradando-se do pedido feito, vai colocar para Salomão o seguinte: porque você me pediu sabedoria, e sabedoria é algo que eu te dou de graça, eu vou te dar todas as outras coisas. E Salomão vai entrar para a história como o mais sábio e o mais rico de todos os reis de Israel. Ok? Galera, da civilização hebraica era isso que eu tinha para falar. Dos povos da antiguidade oriental era isso que nós tínhamos para falar por hoje, certo? Eu vou ficando por aqui e eu vou pedir para você, desde já, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho para você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo por aqui. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, compartilhe esse vídeo com os amigos. E se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários que depois eu respondo para você. Eu sou o professor Daniel, você está no canal Tô Vendo Tudo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!